E aí você encontrou então essa área que você hoje é especialista, que é a programação neurolinguística. Isso. Como que isso pode ajudar as pessoas e como que uma pessoa que tem problemas emocionais, quais tipos de problemas que a PNL se propõe a ajudar e a resolver? Perfeito. A PNL, ela é muito conhecida pela cura rápida de fobia, Uhum, que foi um conceito desenvolvido pelo Dr. Richard Bandler e John Grinder, que são os co-criadores da metodologia. Estudaram com Virginia Satir, Fritz Perls, grandes nomes do desenvolvimento humano, bem como também médicos, como o próprio Dr. Milton Erickson, que eles foram entendendo a partir da programação da mente das pessoas, entendendo uhum. que a mente era programada, porque o Dr. Richard Bandler, ele era um programador De de computador. computador. Uhum, E aí, quando ele se junta com um linguista, dá essa mistura boa da programação neurolinguística. neurolinguística. Porque nós, segundo o método de estudo do Dr. Richard Bandler e John Grinder, nós nos comportamos por meio de linguagens inconscientes. Uhum, Então, nós temos uma comunicação interna que gera um resultado externo. uhum, Então, se eu quiser mudar os meus resultados externos, eu preciso focar nas minhas estratégias internas. uhum, Então, com base nisso, o Dr. Richard Bandler, ele busca um caminho um pouco diferente do estudo tradicional, uhum. aonde ele começa a iniciar na universidade nos Estados Unidos, numa universidade nos Estados Unidos, um estudo com alunos a partir de algo que ele chama de modelagem, aonde ele começa a acompanhar esses profissionais para entender como que esses profissionais da saúde, como que esses grandes estudiosos, eles faziam para aplicar os métodos deles na vida dos seus pacientes, dos seus alunos. A partir do que eles chamam de modelagem, ele começa a utilizar essa modelagem na prática do estudo que ele começou a realizar na universidade. Então, ele começou a convocar pessoas que tinham problemas como medo de barata, medo do escuro, medo de altura, e começou a estudar como que essas pessoas faziam para ter medo. Uhum, E ele começou a aplicar, então, o método de estudo da PNL, que é a engenharia reversa. uhum, Então ele entendia como que aquilo funcionava e a partir disso ele fazia uma engenharia reversa para entender o que ele poderia colocar ali dentro daquela programação que poderia alterar aquele comportamento, que é o que eles chamam de cura rápida de fobia, que é o método mais conhecido da programação neurolinguística, dentre tantos, porque a neurolinguística, ela basicamente, ela bebe de todas as metodologias. Então ela uhum, vai trabalhar a parte de constelação familiar, ela vai trabalhar a hipnose, ela vai trabalhar a psicologia, a neurociência. Então ela se apropria desses métodos uhum, cientificamente comprovados e começa a utilizar então de uma forma prática e objetiva para resultados mais rápidos. Então, o Dr. Richard Bandler, ele tem uma máxima que ele diz assim: resultado precisa ser rápido. uhum. Então, aquilo que muitas vezes levaria muitos anos num processo tradicional, a gente consegue resolver dentro da programação neurolinguística em questão de uma sessão de 1 hora praticamente, com vários métodos e várias ferramentas dentre todos os conteúdos metodológicos que tem dentro da programação E neurolinguística. fala um e como que é feito, só para gente, para o Ah, nosso público e para nós Vamos entendermos. pensar, vamos pensar na cura rápida de fobia. A cura Uhum, rápida de fobia, ela é basicamente uma experiência traumática que o paciente tem, aonde ele teve ali uma exposição que aquilo gerou um grande, forte impacto emocional e gerou um trauma. uhum. Então, todas as vezes que você toca no assunto, o que acontece é que a pessoa começa a entrar no estado de vigilância. Tem as reações fisiológicas e tal, como se ela estivesse na presença daquilo. Exatamente. Não Uhum, importa se é uma baratinha de plástico ou se é apenas a gente está falando. Muitas vezes, dentro do processo, a gente vai lá e a gente mostra um papel com a imagem. Ela já começa a entrar em pânico. uhum.
Então, o que a gente faz? O processo da cura rápida de fobia é basicamente um processo onde a gente vai fazendo dessensibilização. Uhum. Então, a gente vai lá, coloca a pessoa num estado de transe, utilizando da hipnose. Coloca a pessoa num estado de transe, ela entra num processo de relaxamento. A gente vai lá, coloca ela dentro de uma sala de cinema. Aí a gente vai lá e coloca ela dentro da sala de cinema por trás do projetor. Aí ela vai lá e ela vê a cena lá na sala de cinema, lá embaixo. E aí a gente vai lá e instala âncoras de segurança, né, para que ela possa se sentir tranquila, para estar ali dentro e visualizar. E a gente vai fazendo esse processo de sensibilização, onde a gente vai aproximando ela, então a gente coloca ela sentadinha agora lá dentro da sala de cinema, até que a gente projeta ela dentro da experiência. E no processo, a gente vai instalar uma âncora aonde a gente ressignifica o episódio a partir do momento que aquela pessoa viveu aquele trauma específico. Então a gente vai lá e coloca, por exemplo, uma música aonde a gente vai lá e canta a música da Xuxa, Hilari Hilarie. Ela começa a dar risada no meio do processo. E como é que uma pessoa pode estar dando risada diante de um processo que é tão traumático para ela, que gera uma ansiedade tão grande, sendo que a gente está num processo de dessensibilização? Então, é justamente esse processo de ridicularização do episódio. Então, a gente coloca no meio do processo uma nova experiência para que quando ela vier a lembrar dessa experiência, ela não lembre da experiência traumática, mas ela lembre daquele gap que foi instalado ali da música do Hilari Hilarie. Isso, depois, obviamente, de algumas repetições, porque às vezes isso acontece de uma maneira rápida, às vezes precisa fazer mais de uma vez essa atividade. No final das contas, a ideia é que essa pessoa não tenha mais o sofrimento. Então, essa é uma das ferramentas da programação neurolinguística que é feito através desse processo de dessensibilização para que as pessoas elas consigam ter qualidade de vida. Porque o ponto aqui, acredito que a senhora também já deva ter tido muitos pacientes que eles acabam se privando de coisas importantes por causa de medos. Exatamente.